Aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no verso 1 ao verso 4. Deuteronômio 8, 1 ao 4. Amém? Podemos ler? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os fazer, para que vivais. E vos multipliquei, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar ou para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Verso 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de todo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4, e nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Verso 5, por favor. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor teu Deus te castiga. Amém? Agora nós vamos em Lamentações capítulo 3, o verso 21. Lamentações 3, o verso 21. Que diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Eu vou pela minha tradução que diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Amém? Agora nós vamos no Novo Testamento, que é 1 João capítulo 2, o verso 24 e 25. 1 João, capítulo 2, o verso 4 e o 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. O verso 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Glória a Deus, aleluia. Já foi falado aqui hoje. E foi nesse exato momento em que Deus trouxe esta mensagem. Deus é maravilhoso, aleluia. E hoje nós vamos falar da maior promessa de Deus na nossa vida. A maior promessa de Deus na nossa vida não é nos dar a terra de Canaã, não é nos dar todas as coisas que nós precisamos aqui na terra, não é nos dar uma mansão, não é nos fazer honrados sobre a terra. A maior promessa de Deus na nossa vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. E eu fico maravilhado com o Senhor. Ele nos surpreende. Porque Ele faz todas as coisas. E o que nós temos que ter em mente é aquilo que a própria palavra fala, trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Nós estamos aqui porque a palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu, que Ele nos nomeou e que Ele nos faria produzir frutos. E foi Ele, e não nós, que o escolhemos. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Foi Ele que resolveu te amar e me amar. Foi Ele que resolveu escrever o nosso nome no livro da vida. Foi Ele, antes de nós termos sido gerado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos escolheu. Aleluia. Ele é maravilhoso. E o Senhor, Ele tem um amor tão grande por nós, e que Ele fez uma promessa. O dia que Ele criou o homem, Ele fez o homem para que o homem vivesse eternamente. E como diz a palavra do Senhor, que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Se Deus fez o homem, no projeto dele de o homem viver eternamente, Deus não perdeu. O inimigo quis tirar a eternidade que Deus deu ao homem. E a palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que nós não acostumamos ainda com a morte. E não vamos nos acostumar nunca. Morre quem seja, amigo, parente de um lado, vizinho, filho, o que for. A gente não acostuma. Pode ter morrido milhões de amigo da gente, mas a gente não ainda acostuma com a morte. É porque o Senhor colocou ela no nosso coração e Ele é fiel para cumprir isso na nossa vida. Mas depende de nós, essa vida eterna, de gozo e de alegria na presença dEle. É obediência à sua palavra. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, que Deus fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus é a Bíblia para nós nesses dias. É a palavra, é o profeta que se limpa e se purifica para falar, porque Deus fala que se nós apartarmos o precioso do vil, nós seremos como a boca de Deus falando. Então, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Aquilo que Deus disse, Ele é fiel para cumprir e garantir na nossa vida. E nós vemos que foi falado aqui, através do louvor que foi entoado aqui. Nunca pare de lutar, porque o inimigo sabe dessa promessa. Ele já esteve lá aonde nós vamos estar. Ele sabe que lá é glorioso. Ele sabe que lá é maravilhoso. Ele sabe que lá é tudo que existe de bom, que existe no mundo, em toda a face da terra, em todo o universo, em toda a eternidade. É o melhor lugar para estar, é no lugar aonde Deus está. Aí Ele habita no alto e sublime trono, e nós estaremos lá, aleluia, naquele grande dia, porque Ele fez esta promessa, e nós lemos que a promessa de Deus na nossa vida é esta, a vida eterna, e ela é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o inimigo, ele é astuto, ele quer roubar esta promessa, quer impedir que esta promessa aconteça na nossa vida. Vamos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 1, já começa a dizer, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher, à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido,
e ele comeu com ela. No verso, olha a astúcia do inimigo. No verso 1, por favor. A serpente disse assim, na parte B, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a tentação, olha a armação do inimigo, usando a palavra de Deus. Ele disse, ele começou usando a palavra, mas não foi assim que Deus disse para não comer de nenhuma, mas era só para poder pegá-la numa armadilha, porque o diabo, ele conhece a palavra de Deus, ele presenciou, ele viu tudo, ele assistiu tudo sobre a palavra, e ele conhece, e ele usa ela para nos destruir, para nos tirar do foco, para que Deus não cumpra a promessa dele na nossa vida. Antigamente, foi Satanás que incorporou numa serpente e fez essa promessa, e fez essa tentação. E hoje não é diferente, a palavra continua sendo usada, e Satanás incorporado em pessoas, usando a própria palavra. Você está num lugar, numa casa, você está se alimentando verdadeiramente da palavra. Aí chega alguém no seu ouvido, mas foi isso que o pastor falou, isso, aquilo? Não, mas não é isso que está escrito, e tenta desvirtuar aquilo que Deus disse. E aí a pessoa começa a entrar em parafuso. A pessoa esquece aquilo que Deus diz, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que sai da boca de Deus é o perfeito para mim e para você. E nós não precisamos ficar buscando e querendo dar ouvido a outras formas que a pessoa quer explicar aquilo que já está escrito. Satanás, ele iludiu a mulher, ele enganou. Ele disse, mas Deus disse que, olha, não comereis de toda a árvore do jardim. Mas não foi assim que Deus disse. Mas ele fez uma confusão na mente dela, na troca de palavras ali, e ela deu ouvido. E nesse dar ouvido, foi aí que ela caiu. Foi aí que ela desobedeceu ao Senhor. E nós entendemos que pela palavra de Deus, se alguém chegar perto de nós com outra doutrina, que não está com outro ensinamento, que não está conforme as sagradas escrituras, a palavra do Senhor nos diz que não a recebais em casa. Por isso que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e ter no nosso coração a palavra do Senhor, porque aí a gente vai compreender de onde é aquela fonte, se é das trevas ou se é da luz. E nós muitas vezes estamos deixando que o inimigo continue com as suas astúcias, com as suas armadilhas, usando a própria palavra. Nós temos visto aí nas redes sociais, no YouTube ou Instagram ou em nas redes sociais em geral, como estão distorcendo a palavra do Senhor, querendo tirar aquela promessa que Deus nos deu, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos trazer à memória. Satanás também tentou a Jesus, ali no deserto. Mas Jesus, quando o repreendia, disse, está escrito. Ele se alimentava daquilo que a boca de Deus falava, que estava escrito. Porque acerca de Jesus estava escrito. Quando Satanás falou com ele, pula daí, porque está escrito que ao teu respeito dará ordem aos anjos e tu não vai tropeçar em pedra alguma. Mas Jesus disse que estava escrito também. Não, ele disse que estava escrito. Ele disse que estava escrito assim, olha, mas não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas Jesus também sabia que na palavra tinha uma grande promessa ao seu respeito. É de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E que ele também não morreria e teria o seu corpo apotrefado. Esta era uma coisa que Jesus sabia também. E nós sabemos que o inimigo ele pode tentar todas as coisas, mas nós temos que usar a palavra de Deus. Muitas vezes algumas coisas acontecem contrárias à nossa vida e a gente esquece daquilo que Deus falou. Deus fez promessa a Josué, Deus falou com Josué, mas chegou um tempo que Josué temeu, aí o Senhor teve que lembrar a ele.
Não temas, ser forte e corajoso. Então somente obedeça aquilo que eu falo contigo. E aí a nossa vida é essa, nós temos que estar em obediência à palavra, aquilo que Deus falou. A gente obedecer, pode vir um inferno contra a minha vida e contra a tua vida. Jamais vai quebrar a promessa que Deus tem feito para mim e para ti. Porque Ele diz na sua palavra uma grande promessa também. E Ele garante, Ele diz assim, antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu, quem é que vai impedir? Quem é que pode escapar das minhas mãos? O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor, o Senhor nada abala a sua estrutura. O seu trono é bem firmado em justiça, em santidade. E o inimigo quer, a todo custo, roubar esta promessa. O que nós temos de mais belo e de mais bonito, que o Senhor fala que nem o mundo inteiro vale quanto ela. O Senhor diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A salvação é algo precioso. A salvação é algo mais importante. É o motivo de nós sermos chamados pelo Senhor. É para a salvação de almas. E a palavra do Senhor diz em Joel, que lançai a foice, porque a seara está madura. Já é hora de colher as almas. As almas estão gemendo. As almas estão gritando, e o Senhor está ansioso para salvar as almas. Mas é necessário que eu e você tomamos posse desta palavra, e acreditamos verdadeiramente que existe uma vida além desta vida, desculpa a expressão, medíocre aqui na terra. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não passou no coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para os que o amam. E muitas vezes a gente esquece disso. Eu falo sempre nós, porque eu sou o primeiro a estar incluso nisso. É porque nós somos cidadãos celestiais, cidadão do céu, vivendo um período na terra, mas vivendo de conformidade ao mundo. E nós devemos viver assim, mas sempre olhando as coisas espirituais, deixando as terrenas, deixando as carnais. Porque o inimigo, ele quer roubar esta bênção que Deus nos deu. É um privilégio, é uma honra ser chamado pelo Senhor. E a palavra de Deus é tão linda, tão interessante, que Jesus, quando ele falava com a multidão e os seus discípulos, a muitos ele falava por parábolas. Aí os discípulos falaram, Senhor, por que a eles o Senhor fala por parábolas e a nós o Senhor fala claramente? Aí Jesus disse, olha, a vós é dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E hoje, mais uma vez, é dado a mim e a ti conhecer os mistérios do reino de Deus. E não é a todos, tem muitos que não têm esse direito. Aí você pode falar assim, mas esse Deus é injusto? Esse Deus é mau? Não. Deus, ele é soberano em tudo. Ele é onisciente, ele é onipotente. Tem passagens que, se nós formos, não é sobre isso que a gente vai falar, mas a gente vê que Deus fala assim, ó, para que a gente fala e eles não ouçam e se convertam e sejam sarados por eles. O Senhor não permite. Mas a mim e a ti, nesta noite, mais uma vez é dado o direito de conhecer o mistério do reino de Deus. De conhecer sobre essa maravilhosa promessa de Deus na nossa vida. E o inimigo, ele está furioso nesses dias, porque está escrito na palavra do Senhor, que o diabo foi lançado para a terra. E diz assim, ai da terra, do mar e dos seus moradores, porque o diabo foi lançado até vós com grande fúria, porque sabe que estão próximos os seus dias. E nós estamos vivendo os dias mais difíceis da nossa geração na parte espiritual. Há uma luta travada, há uma luta declarada das trevas contra a luz. Antes era disfarçada, agora não, é na cara.
Qualquer um sem discernimento de espírito, com discernimento carnal, vê as trevas como estão tentando apagar as luzes. Mas nós temos uma grande promessa. Nós temos também a certeza, aleluia. Nós temos também esta palavra que nos garante que nós não somos nem vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E nós não podemos desistir, não podemos parar. Estamos no momento decisivo. Estamos no momento final da igreja sobre a face da terra. É por isso tanta iniquidade. É por isso tanta atrocidade, tanta maldade no coração dos homens. E Deus tem gemido, assim como Ele um dia olhou nos tempos de Noé. Ele via que a maldade do homem era grande no coração. E naquele tempo o homem ainda tinha o perdão, tinha ainda uma misericórdia maior, porque não tinha o conhecimento de Deus, o qual nós temos hoje. Nós somos uma geração também privilegiada, porque Deus derramando no seu Espírito Santo de uma forma tremenda, e o conhecimento de Deus alcançando toda a terra também. E a glória do Senhor descerá mais uma vez sobre a terra, aleluia, na qual aquele povo não teve a oportunidade, e nós estamos tendo. E nós temos que valorizar isto, a nossa vida eterna. E aí nós vemos que o inimigo tentou. Ele tentou a Jesus. Mas Jesus, ele sabia, ele conhece a palavra. E que nós precisamos, é isso, é conhecer a palavra. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. É ela que nos garante a vida eterna. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. É a palavra que nos fortalece, é ela que nos exorta. A palavra é que nos consola. É a palavra na nossa vida. Nós não podemos viver sem a palavra. É tanto que falar sobre a palavra de Deus, o Salmo 119, que é o maior salmo que tem na Bíblia, só fala da palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Se você pegar do Salmo 101, 119, do 1 até o final, você só vai ver falar da palavra. Antes eu era afligido, mas depois de ter aprendido a tua palavra, hoje eu permaneço nos teus caminhos. É a coisa mais linda, é a palavra de Deus. Por isso que ele fala, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós entramos e começamos a ler a palavra do Senhor, a gente fica até sábio. A gente fica com uma eloquência maior, um palavreado bonito, erudito. Não tem esse palavreado chulo que tem no mundo. Aí a gente começa a entrar. É tanto que Pedro era um indouto. E quando ele abriu a boca, ele falou, o povo ficou maravilhado. Porque ele não falava de si, e ele falava a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela mexe com as trevas. A palavra de Deus, ela também constrange vidas. A palavra de Deus, ela quebranta o nosso coração. E a palavra de Deus nos dá também a ousadia. Nós podemos ver ali Estevão, maravilhosa discussão de Estevão, pastor Rogério. Quando Estevão questionado a questão da sua fé, e ali sendo açoitado, sendo maltratado, sendo perseguido, ele começa a falar da palavra. Desde o livro de Gênesis, ele vem traçando toda a palavra. Aí a palavra do Senhor diz que eles rangiam os dentes dele falando da palavra, mas eles tiveram que contemplar ele como um rosto de anjo. Aleluia, isso é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a amar esta palavra, a guardá-la em nosso coração. Há 2 profetas da palavra do Senhor que verdadeiramente, literalmente, eles comeram a palavra, que antes era escrito através de um rolo, que foi o profeta Ezequiel. Ele achou a palavra e logo comeu. E depois Jeremias, ele achando o rolo, ele logo comeu. Aí nós temos que guardar, igual o pastor Rickson pregando aqui. Como que nós vamos guardar? É lendo, é comendo. Não é literal, mas é comendo a palavra.
E nós temos que pedir a Deus, desperta isso em nós, Senhor. Porque nos últimos dias está difícil. Está muito difícil. Porque o inimigo sabe que a hora que a gente entrar com uma profundidade maior nisso aqui, não há inferno que resista. Não há capeta que fique de pé. Aleluia. Porque esta palavra é poderosa. Deus falou para Jeremias. E falou, Jeremias, o que tu vê? Está em Jeremias 1. O 10 e o 11, se não me engano, que diz: olha, ponho-te nesses dias sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruires, e para arruinar, e para também edificares, e para plantares. Então veio a palavra a mim, do Senhor, dizendo, que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Verso 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia, isso é maravilhoso. A palavra de Deus está escrito que Ele vai cumprir tudo que Ele determinou na sua palavra. E eu não sei em qual versículo, e nem qual capítulo e versículo que está escrito em Romanos, mas Deus disse que eu vou cumprir a minha palavra sobre a terra, totalmente e em breve. Aleluia. E Deus está cumprindo a sua palavra. Ele está cumprindo na minha vida e na tua vida. E Deus cumpre a palavra na vida de quem obedece e de quem não obedece. Mas nós temos a sabedoria de Deus e nós vamos ficar e deixar cumprir obedecendo ao Senhor. Porque é luta, é prova, é choro, mas tem promessas de bênção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí se nós nos sentirmos abatidos, o Senhor fala, não temas, ó bichinho de Jacó, aleluia. O Senhor, Ele tem um grande amor por nós, por isso que Ele nos quer levar de volta para a glória, levar para a sua presença. E o inimigo quer tirar isto de nós. Esta promessa. Hoje não é promessa de terra. Hoje não é promessa de casa, de exaltação. Hoje é promessa de vida eterna. Porque nada nesta terra adianta se nós perdermos a nossa salvação. E o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar a nossa salvação. E não é de uma forma direta, muitas vezes é a forma disfarçada. Há um trecho na palavra do Senhor, que está lá uma história do rei Acabe e de Nabote. Acabe tinha o seu palácio e ao lado dela tinha uma linda vinha de Nabote. E aí Acabe olhando aquela vinha, agradou da vinha e ele tinha outra até melhor. Ele disse que com Nabote, vende-me a tua vinha. Nabote, não posso. É herança dos meus pais. Mas eu te dou outra melhor, se tu queres. Não posso, é herança dos meus pais. Eu te pago um preço maior sobre ela. Não posso. É herança dos meus pais. Sabe o que significava a herança dos pais naquela época? Era um pedaço de terra que foi dividido, e que se a pessoa proprietária daquela terra passasse do seu nome para outro, ele perdia a sua genealogia do povo judeu. Estava tirando o seu nome do livro da vida. Estava tirando a promessa que Deus tinha feito ao seu povo. A divisão de terra era tão importante, tão significante para o povo, que Zelofeade tinha 5 filhas, e a lei proibia que mulher recebesse a herança. Aí elas falaram com Moisés. Aí Moisés orou ao Senhor, e o Senhor disse para Moisés, Moisés, o que elas estão pedindo é justo. Elas não têm nenhum homem na casa, por causa de não ter nenhum homem, eles vão perder a sua genealogia? Não, dê a elas a herança. Aí deu a herança, olha a importância, senão elas não teriam permanecido com o seu nome escrito na genealogia de Israel. E o inimigo queria roubar isso de Nabote, mas Nabote não negociou a sua vinha. Nabote não trocou a sua vinha. Nabote não aceitou
oferta do maligno. E você não aceite, eu não vou aceitar oferta do inimigo, porque ele sabe que aquilo que Deus nos deu é importantíssimo demais, é valioso demais. E ele vai vir de muitas formas tentando nos roubar esta promessa, tentando tirar de nós, mas o Senhor não vai permitir. Nós vamos permanecer. Nós não vamos parar de lutar. A nossa obrigação, nosso dever é lutar. Porque o Senhor é quem peleja por nós. O Senhor é quem luta por nós. Aí nós lemos na palavra de Deus que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é que está acontecendo na minha vida e na tua vida, que aí nós não estamos sabendo decisão, e a resposta está na palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas nós não sabemos usar, porque nós não conhecemos. Como eu vou trazer à memória algo que eu nunca aprendi? É possível, pastor Rickson? Então nós temos que aprender para que na hora de responder, o Espírito Santo traga à memória. Porque Jesus é a palavra. Quando o inimigo lançava a palavra, ele, mas também está escrito. Mas também está escrito. E nós temos que colocar esta palavra no nosso coração. Esta palavra vai gerar vida na nossa vida. Esta palavra vai gerar vida quem tiver à nossa direita e à esquerda, à frente ou à retaguarda. Porque Paulo disse para Timóteo que ele não fosse negligente no dom que Deus tinha dado a ele. O dom de evangelista, e disse para ele, fale a palavra, exorte, fale, porque pode salvar a ti e aqueles que te ouvem. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ele disse, está escrito. Nós não podemos parar. O apóstolo Paulo poderia ter parado. O apóstolo Paulo poderia ter desistido. Mas ele sabia, aleluia. Ele disse assim, mas eu sei em quem tenho crido. E quando chegando ao fim da sua carreira, ele tem uma das frases mais lindas. Muitas vezes até a gente pega assim com certa nostalgia ou angústia, um pouco de tristeza, quando ele fala assim, olha, eu já estou acabando a minha carreira. Aí ele disse, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora já está me preparada a coroa, que Deus dará não só a mim, mas àqueles que esperam. É maravilhoso, irmãos. Não vamos desistir. Tem uma vida eterna que nos espera. Tem um que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. E ele falou assim, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei para vós. E vos levarei para mim, para que onde eu esteja, vós estejais também. E ele falou que não nos deixaria órfãos, e ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou. O Senhor deu uma ordem aos discípulos, ficai em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Muitos, como o pastor já pregou aqui várias vezes, eram aproximadamente 500 que ouviram e viram a ressurreição de Jesus. E viram ele andando. Mas naquele dia só tinha 120. Eu posso entender que aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, era um dos que não esperaram a palavra que Deus tinha dito. Ficai em Jerusalém. É tanto que Jesus o acompanha e começa a conversar com eles. Eles já estavam desacreditados. E disseram, não soubeste tu sobre um nazareno aí que nós achávamos que ele veio para remir Israel, e o que aconteceu? Ele morreu, e aí? Aí Jesus começa a falar com eles. E eles diziam depois, já nos ardia o coração quando ele falava acerca das Escrituras. Eles não creram, mas nós temos o privilégio hoje de crer,
de acreditar que esta promessa, ela vai se cumprir logo na nossa vida. Porque nós devemos estar preparados agora. Porque nós não sabemos o tempo da nossa partida. A palavra do Senhor nos alerta. Ela não fala, olha, deixa para amanhã, não, é hoje. Hoje, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje. A palavra do Senhor diz que somos nós? Somos como um vapor, somos como um pó. De repente nós já não existimos. Porque quem sabe a nossa hora, está escrito na palavra, é Deus que sabe a nossa hora. Muitas vezes a gente, eu não estou em problema de saúde nenhum, mas o imprevisto nos pega de improviso, e aí aonde nós estamos? Aí nós temos que já estar com o nosso nome escrito no livro da vida. E isso nós decidimos em vida, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo naquele sacrifício ali na cruz do Calvário, porque ali foi um projeto de Deus. Muitos podem até pensar que foi uma briga entre religião e depois a política e o Estado. Não, ali era um projeto de Deus se cumprindo ao meu e ao teu respeito, aleluia. Porque ali naquele dia que Jesus ali foi à cruz do Calvário, já estava pronto para assinar, consumado, a minha e a tua redenção, a minha e a tua salvação. Essa é a nossa esperança, e nós temos que sempre trazer isso à memória. Isso vai nos dar força para resistir às tentações do maligno, resistir à força do inimigo. Porque nesses últimos dias, o inimigo está agindo de uma forma tremenda, e a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante, porque tem coisas que se a gente vacilar, você perde. A salvação é coisa muito preciosa, ela é algo muito precioso, e qualquer coisinha a gente pode perdê-la. Não é igual, o pastor já falou aqui, não é igual muitos falam, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, aí é onde é que a gente tem que conhecer a palavra. Quando alguém falasse, não, salvo uma vez, salvo para sempre, aí é onde é que está escrito, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É quem perseverar, aceitou e persevera. Por isso que nós temos que entrar, nós temos que ir para toda palavra que sai da boca de Deus. É isso aqui, é a bússola, é o GPS, é o caminho. É a palavra, não tem outro. O pastor sempre pega, e Deus tem usado muito aqui nas mensagens, os pilares, a oração, obediência, palavra e consagração, jejum. Mas tudo, a base disso tudo é a palavra. Não adianta eu só orar e não ter palavra. É um conjunto, lógico. Tem que ser, porque senão uma mesa não vai firmar em 2 pés. Em 3 ela bambeia, ela firma em 4. Ela firma em 4. E nós temos que estar firmado nos 4 pilares da palavra de Deus. Os 4 pilares que vai nos levar até a glória celestial, até aquele grande dia. Eu falo, e já foi falado aqui, já chegou a hora de brincar. Não podemos mais brincar. Já brincamos muito, já brinquei muito. Já desviei, mas hoje eu sei. Eu estava falando com um amigo hoje, no consultório dele. Eu estive desviado, mas agora eu não tenho mais como retroceder. Nós fomos chamados. Se a gente vacilar, o inimigo nos destrói. O inimigo arrasa com a nossa vida. Se você está pensando em um dia se afastar e brincar um pouquinho lá fora, eu vou te falar o que aconteceu comigo. Num tempo em que eu saí da presença de Deus. Eu estava bem estruturado, mas eu fui perdendo tudo. O inimigo foi me destruindo, ele foi me acabando em todas as áreas. Aí chegou o ponto em que eu fiquei no grau de alcoolismo profundo, e o meu coração ele já sangrava sozinho. Eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, eu não tinha alegria. O inimigo já estava me levando para o fundo da cova, não era nem do poço.
Mas o Senhor tinha uma promessa. O Senhor tinha algo ainda. Mas dependia de mim. Só querer. Porque quem efetua e quem faz é Ele. E nesse grande dia, onde eu achava já estava tudo perdido, que o inimigo já tinha conseguido botar todas as garras dele em mim, o Senhor, pela sua misericórdia, me trouxe a esta casa. Usou a boca do profeta. E para a glória de Deus para sempre. Nunca mais voltar para trás. Posso tropeçar, posso cair e balançar, mas desistir jamais. Aleluia. Desistir jamais. Não desista. Não desista. Está difícil? Permaneça na presença. Nós lemos lá em Deuteronômio que ele falou assim: olha, recorda-te que hoje vos ordeno, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuai a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás, e te recordarás, e trarás à memória o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. É só a gente trazer um pouco à memória, diaconisa Neuza, o nosso passado. Só para trazer, para ver de onde Deus nos tirou. Porque Ele falou com o seu servo Davi: lembra-te de onde eu te tirei. Te tirei do meio da malhada, para te colocar como príncipe sobre o meu povo. Colocou e exaltou e tudo, mas não era para ele esquecer de onde ele saiu. E aí o Senhor nos honra tremendamente. Mas Ele fala aqui na sua palavra, nós não vamos ler, nós vamos já estar encerrando. Mas eu gostaria de convidar os cantores para cantar esta canção que foi aí de Ludmila Ferber. E aí, o Senhor fala aqui no livro de Deuteronômio, que Ele nos humilhou, que Ele nos deixou ter fome. Aí depois, só para provar onde é que estava o nosso coração. Aí Ele recomenda ainda: olha, cuidado para que não ensoberbeça no teu coração. Depois de ter recebido tudo, você se esqueça que fui eu. Nunca esqueça que tudo que nós somos ou temos foi Ele. Foi a misericórdia e a bondade dEle. Não foi a minha mão e nem foi a tua mão. Sempre foi e sempre será Ele na nossa vida. Aleluia. E a maior promessa é essa. Não esqueça. A maior promessa de Deus na nossa vida é a vida eterna. Eu até que gostaria hoje de estar pregando sobre uma promessa de casa, disso e daquilo. Mas o Senhor revelou aqui hoje. É a vida eterna. E está escrito, vamos trazer de novo ao texto, em 1 João 2, 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. E em vós permanecer o que desde o princípio ouviste. Também permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Porque Deus em Jeremias 29, 11, Ele fala algo que a gente, muitas vezes nós temos os nossos pensamentos, as nossas maneiras, mas o Senhor diz lá: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou outra tradução, para dar o fim que vocês desejam. O Senhor é maravilhoso. E isso aqui, o Senhor fala para nós essas promessas aqui na terra, de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas. Mas o principal é lá. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá morte. Aleluia. Lá é algo maravilhoso, que a nossa mente é tão pequena que a gente chega a pensar que vai ser entediante. E eu digo para você uma coisa,
nós não vamos passar a eternidade, porque a eternidade não se passa. Nós vamos estar na eternidade para sempre com o Senhor, para a glória e louvor do nome dEle. Sempre, sempre, sempre adorando, louvando, bendizendo e exaltando o seu nome, porque é isso o que faz os anjos, os serafins, os arcanjos, os querubins e os anciãos. E eles não se cansam. É santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Que para nós e para mim e para ti é repetitivo aqui, mas para lá é diferente. Lá é um coro angelical, lá é algo glorioso, lá é algo maravilhoso. Não pare de lutar, não desista da promessa que Deus te fez, da promessa que o Senhor te deu. Foi um chamado. Ser salvo é um privilégio, ser chamado pelo Senhor é uma honra. Por isso não desista. Amém?